Fala galera do YouTube, aqui é o canal Tecno Extreme trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, estou trazendo um novo vídeo aqui para o canal de um assunto diferente, que é como minerar bitcoins. Para quem não sabe, bitcoins é uma moeda digital. Através dessa moeda você consegue trocar depois, por exemplo, para real ou para dólar. E existem várias formas de você estar conseguindo. Então nesse vídeo eu vou passar como conseguir, simplesmente instalando o navegador, e ele vai fazer tudo isso para você enquanto você joga ou faz qualquer outra coisa aí no seu computador. Bora lá! A primeira coisa que você vai precisar fazer é instalar o chamado CryptoTab Browser. Na verdade, galera, não se trata nem mesmo de um novo navegador, e sim uma extensão que é instalada junto ao seu Google Chrome, e ele vai fazer o que? Criar como se fosse um segundo navegador, que aí vai ficar aqui na barra de tarefas esse desenho. Então você tem o seu Google Chrome e você vai ter esse CryptoTab. Uma vez que você abre esse CryptoTab e você clica nesse botão, já vai cair nessa tela, onde através dessa tela ele vai mostrando aí quanto que é a mineração. Ele estende um pouco aí os chamados satoshis, por quê? Primeiramente, o que é o satoshi? O satoshi a gente chama essa numeração de 8 decimais. Então você contando 0.0008 números, 8 casas aí a partir do 0 e o 1 aqui, isso aqui é considerado um satoshi. Então tem 1, 10, 20. Então se for contar aqui de 8, ó, minerando em mais ou menos 4 dias, embora o primeiro eu minerei muito mais, nos demais eu não usei muito, eu simplesmente só de vez em quando usava, porque dia 30 foi meu aniversário e dia 31 foi o aniversário do meu filho, então basicamente eu não fiquei deixando isso aqui muito aberto, tá? Mas aí contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso, ó. Essa é só a extensão a mais para você ter uma noção básica de quanto que ele está minerando, mas é considerado um satoshi a partir disso aqui, tá? Então eu tenho 9.462 satoshis. Se eu pegar esse valor, copiar e jogar aqui no Google, se é só jogar no Google, converter Bitcoin para real, vai abrir uma tabela de Bitcoin e você vai e joga essa tabela aqui. Então, ó, eu tenho o equivalente a R$ 2,23, centavos. Isso, 23 centavos. Isso foi mais ou menos uns 3, 4 dias. Eu instalei no dia 27, depois no dia 28 é que eu comecei a usar, porque já ia trocar. Olha, eu vou abrir aqui os programas instalados, ó. Então eu instalei no dia 27, que foi de madrugada, e aí não foi no dia 28, no dia 30 e no dia 31. Eu mal usei, tá? Então realmente foi no dia 27 que eu instalei, mas só foi no dia 28 que eu usei o dia inteiro. Dia 29 eu usei um pouco, dia 30 e 31 não usei. E aí dia 1º eu comecei aqui a voltar a usar. Aí hoje de manhã já tinha batido aí uns R$2, tá bom? Então é só para você ter uma base. A ideia desse CryptoTab, tá? A ideia dessa extensão não é você também ficar eternamente com o seu computador ligado fazendo a mineração 24 horas. Obviamente você consegue aumentar o ganho quando você deixa o seu computador usado mais tempo, pois ele está fazendo uso do seu CPU. Se eu vim aqui, ó, gerenciador de tarefas, e vim aqui em desempenho, aqui é a utilização do CPU. Vocês percebem que aqui está em 57%. Se eu vim em processo, o CryptoTab é o que está utilizando, ó, aqui a mineração, e ele utiliza, na memória bem pouquinho, GPU mesmo não utiliza nada, só mesmo usa aí o seu processador. Você consegue utilizar, configurar, se você quer que utilize mais ou menos. Vamos dar um exemplo aí que você tem um processador aí que seja um 3, um 5 ou um processador talvez mais lento, e aí você não quer que tenha nenhum tipo de travamento ou isso não te atrapalha aí num jogo. Você consegue configurar aqui, ó. Você percebe que ele, ó, tá 55%. Eu consigo diminuir aqui a potência dessa mineração e aí você tem o que? Uma queda do uso do CPU. Se eu colocar aqui no mínimo, eu utilizaria, ó, ele vai utilizar aí, ó, menos de 1%, tá? Ó, percebe que ele até caiu, já não ficou quase não utilizando nada. Se eu colocar mais ou menos para cá, ó, ele vai utilizar aí uma porcentagem. Então, eu quero usar no máximo 15%. Aí você vai configurando para deixar quanto que você vai usar. No meu caso, galera, eu posso deixar aqui no máximo
que ele vai utilizar, como vocês viram, 50% do meu uso do meu processador. Se eu abro um jogo, digamos um Fortnite aqui, ele vai lá e vai utilizar ainda Fortnite 20%, então não vai chegar nem em 90% do uso do meu processador, tá? Então somente eu orientaria que você não utilizasse no máximo se você tem um processador mais antigo e você quer fazer muita tarefa ao mesmo tempo. Mas eu já fiz o teste de deixar a mineração no máximo, abrir o Sony Vegas, jogar e deixar fazendo a renderização. Como eu tenho um processador que é um Ryzen 1700, que é um processador que tem muitos núcleos, você pode ver aqui, ó, ele apresenta aí o CPU com bastante núcleo, que são 8 físicos e 8 lógicos, então mostra como se fosse 16. Então como ele tem muitos núcleos, não tem problema em fazer multitarefas. Então eu poderia deixar a mineração no máximo, poderia deixar um jogo aberto e também poderia fazer essa mineração. Quanto mais forte for o seu processador, mais lucro você consegue. Mas mesmo se você tiver um processador fraco, não se preocupe, dá para minerar e ganhar bastante dinheiro também. É somente você utilizar o navegador em todas as suas tarefas. Assim, no momento que você passar a instalar esse CryptoTab, passe a utilizar somente ele. Então quando você for navegar em Facebook, quando você for assistir vídeo, quando você for fazer qualquer tarefa aí, até mesmo quando você não for usar o navegador, deixa o navegador aberto, fecha as outras janelas se você quiser, deixa ele aberto para poder fazer essa mineração, e aí você vai jogar, vai assistir um vídeo ou qualquer outra coisa que você quiser. Essa é a ideia principal, tá? A segunda forma de você ganhar é você ir compartilhando. Eu vou passar o link para você fazer a instalação. A partir do momento que você instalar, você vai fazer uma referência para mim. E aí você vai ganhar uma porcentagem minha e eu vou ganhar uma porcentagem seu. Só que a ideia é quanto mais você divulgar, mais é a porcentagem que você ganha em cima. Aqui eu fiz o teste de usar mais ou menos aí uns 5 dias, menos de 5 dias, mas sem mostrar para ninguém, sem referenciar, ou seja, sem compartilhar com ninguém. Então esse ganho que você viu que eu tive aí, ele é um ganho o mínimo possível, que significa que é sem compartilhar com ninguém, sem ter impulsionamento. Mas aí a partir do momento que eu divulgar e vocês começarem a utilizar e vocês vão divulgando para demais, vai ser totalmente diferente tanto para mim quanto para vocês, porque vai estar como se fosse uma corrente de várias pessoas que estão referenciadas. Quanto mais você compartilhar o link que eu vou passar para vocês, mais vocês vão ganhar. Então essa aqui é a ideia principal, tá? Então aqui, como eu te mostrei, ó, os satoshis, que são 8 casas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir daqui, isso aqui ele só coloca para você ter uma noção de básica de quanto que vai atualizando. Mas isso aqui que é o correto. Então eu tenho 0 bitcoins, tá? E aqui, ó, 9.462 satoshis, porque o satoshi é a numeração, que é a numeração mínima, que são até 8 casas decimais após o 0 ponto, para você conseguir ter uma noção. Porque um bitcoin, galera, se você jogar aqui e converter, ó, um bitcoin é o equivalente a 23 mil. Então, como é um valor muito alto o bitcoin atualmente, então você tudo faz essa contabilização com 0 ponto. Se eu quiser buscar, para você trazer esse dinheiro para você, tem um mínimo. Você vem aqui nessa opção aqui, ó, e nessa opções aqui você vai lá e pede para estar resgatando, que é o levantar. Quando você clica aqui em levantar, ele vai lá no withdraw, ele vai pedir seu endereço da sua carteira, ele vai pedir aqui o endereço da sua carteira e ele vai pedir o inserir o valor. Você simplesmente coloca max, se você quiser, que ele vai colocar tudo que você tem. Se eu não me engano, ele pede 3.000 ou é 300, é um mínimo aí. Mas você deixar um dia minerando, você já consegue pegar esse mínimo que ele pede. Aí, esse endereço Bitcoin, lembrando, vai por enquanto, galera, só juntando e aproximando. No próximo vídeo eu vou explicar como criar uma carteira. Que essa carteira nada mais é o que? O espaço somente para você pegar e criar um endereço na internet, que através desse endereço é onde você vai estar recebendo essas movimentações. Então eu já criei uma carteira, vou jogar meu endereço dela, e aí todo esse saldo ele vai ser transferido para essa carteira. E aí você coloca o seu endereço aqui de Bitcoin, tá? Eu vou colar aqui o da minha carteira e vou colocar o valor máximo que eu tenho aí, que é 9.492 satoshis. Vou clicar aqui não sou robô. Se tiver alguma informação eu vou clicar em confirmar e eu vou clicar aqui em levantar.
Ele fala que a sua solicitação foi criada com sucesso e irá receber seus fundos em breve. Eles, pela média aqui, dizem que demora mais ou menos aí de 1 hora, 24 horas. Então vamos contar aqui que foram 2h19, tá? E aí eu vou ver a partir de quanto tempo que esse dinheiro aí ele vai cair. A partir do momento que esse dinheiro cair na conta, né, na conta tipo do seu endereço de bitcoins, automaticamente ele vai ser zerado e vai se adicionando a partir do momento que quitou o equivalente. Então lembrando que sempre tem um valor mínimo para você receber. Eu acredito que seja mais ou menos aqui, ó, na casa de uns 3 dígitos, eu acho que é uns 300, alguma coisa assim. Não me lembro agora de qual, porque logo no primeiro dia eu já tinha passado isso, que ele falou que era o mínimo para poder fazer o levantamento desse dinheiro. Na minha opinião, de todos que eu utilizei, esse é um dos melhores. Eu ainda estou pesquisando outros, mas na questão também de mineração. O que eu acho importante desse site é porque ele utiliza o poder do processamento. Poderia ser também alguns que utilizam o poder do processamento da GPU. Só que a GPU acaba que você utilizando ela em excesso pode fazer com que haja o desgaste e cause problema com a sua placa de vídeo. Aqui no caso do processador, como muitos sabem, raramente você vai conseguir queimar um processador. Até hoje você tem processador de dual core, Pentium 4, que usa todo dia e não queima. É mais fácil queimar a placa-mãe do que você queimar um processador. Então, como você está utilizando aí o uso do processador, não vai arrecadar nenhum problema no seu computador. Obviamente que se você usa em muito excesso durante vários meses o computador ligado, você vai precisar fazer uma manutenção mais rapidamente. Então, se 6 meses você teria que trocar uma pasta térmica, você vai ter que trocar de repente em 4, em 3 meses, fazer a limpeza e trocar a pasta térmica. O meu tem mais ou menos 1 ano, eu ainda não fiz a troca da pasta térmica, mas eu já vou comprar uma pasta térmica boa depois para trocar, até mesmo porque eu ainda não troquei. Mas o meu processador ainda não está chegando em níveis de temperaturas altas, ele está normal. É só mesmo que sempre a dica para você manter uma boa temperatura no seu processador, que é você fazer a limpeza e fazer a troca da pasta térmica. Só que o uso disso não vai interferir. É só mesmo que se você fosse usar um computador que deixasse 24 horas, aí eu recomendaria você tomar umas precauções a mais. Não que isso causaria problema, mas você teria aquecimento, a ventoinha ia ficar ligada e ia ficar fazendo aquele barulho. Então, eu espero que vocês tenham entendido, galera, que vocês tenham gostado do vídeo. Postei aqui exatamente o horário, né, que eu fiz o pedido aqui do Bitcoin. Assim que eu enviar o vídeo, eu vou colocar lá na descrição quanto tempo que foi enviado os Bitcoins para minha carteira, tá? E aí eu vou mostrar depois para vocês, logo aí no final do vídeo, mostrando em quando que caiu lá o valor na carteira. O próximo vídeo eu vou ensinar como vocês criaram uma carteira virtual, tá? Para poder estar recebendo esses pagamentos. E aí eu já mostro também do último vídeo, que seria esse, né? Mostrando quando que foi feita a transação através desse site, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Falou e até o próximo. Abraço. Não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like maroto. Falou!